O Midrash é uma palavra que pouca gente conhece, mas que guarda um universo inteiro dentro dela. Não é um livro único, não é uma doutrina isolada. É uma coleção de interpretações que nasceram da necessidade de entender a palavra de Deus além da superfície, como se cada geração precisasse conversar novamente com o texto sagrado para manter viva a mensagem, enquanto o Talmud registra debates sobre leis e práticas. O Midrash mergulha nas histórias, nas entrelinhas, nos silêncios da Bíblia. Ele pergunta o que não foi dito, por que certos detalhes aparecem, por que outros ficam ocultos, e tenta preencher essas lacunas com reflexão, imaginação reverente e busca sincera por significado. Para o povo judeu antigo, a Escritura não era apenas um registro, era um diálogo contínuo entre Deus e a humanidade. E o Midrash nasce exatamente dessa visão, da convicção de que cada palavra pode conter camadas mais profundas, esperando ser descobertas por quem se aproxima com humildade e perseverança. Existem dois grandes tipos de Midrash: o haláshico, que foca na aplicação prática das leis, e o agadico, que se dedica às narrativas, às histórias, às parábolas, e é nesse segundo que surgem relatos surpreendentes, reflexões poéticas e imagens que ampliam a compreensão das histórias bíblicas sem alterar o texto original. Imagine ouvir a história da criação e perguntar o que Adão sentiu ao abrir os olhos pela primeira vez, ou que passou pelo coração de Abraão na subida ao monte. O Midrash não afirma substituir a Bíblia, mas tenta aproximar o leitor da experiência humana por trás dos acontecimentos, trazendo emoção para aquilo que muitas vezes lemos de forma distante. Isso não significa invenção e irresponsável, mas uma tentativa de preservar a dimensão espiritual das histórias, porque para aqueles sábios, a Bíblia não era apenas informação, era transformação. E transformar exige reflexão, exige imaginação disciplinada, exige a coragem de perguntar sem perder o respeito pelo texto sagrado. Alguns midrashim parecem quase cenas escondidas entre os versículos, como se revelassem bastidores de momentos decisivos, mostrando diálogos possíveis, pensamentos silenciosos, conflitos internos, não como fatos históricos garantidos, mas como ferramentas para ajudar o leitor a sentir o peso e a beleza da narrativa bíblica ao longo dos séculos. Essas interpretações foram transmitidas oralmente, discutidas em escolas rabínicas, registradas em coletâneas, formando uma tradição rica que influenciou a forma como muitas comunidades compreenderam personagens e eventos, criando uma ponte entre o texto antigo e a vida cotidiana das pessoas. Quando você entende isso, percebe que o Midrash não compete com a Escritura. Ele orbita ao redor dela, como alguém caminhando em volta de uma montanha para observar cada ângulo sem mover a montanha, apenas tentando enxergar melhor aquilo que já estava lá desde o início. E isso ajuda a entender por que tantas vezes os textos bíblicos parecem carregar ecos de interpretações antigas, porque o ambiente cultural em que essas histórias eram lidas estava cheio dessas reflexões, dessas perguntas, dessa busca constante por sentido que atravessou gerações inteiras. Mas também é importante lembrar, nem todo Midrash tem o mesmo peso, nem toda interpretação representa consenso. Algumas são simbólicas, outras são didáticas, outras refletem contextos específicos de perseguição ou esperança. Por isso, ler sem discernimento pode gerar confusão, enquanto entender o propósito ilumina o caminho. Para quem observa de fora, pode parecer estranho, mas para quem mergulha, o Midrash
revela o desejo humano de permanecer próximo da palavra, de não deixar que ela se torne apenas um documento antigo, mas mantê-la viva, respirando, dialogando com cada nova geração que tenta compreender sua própria história à luz do sagrado. Esse impulso de buscar significado nas histórias não é exclusivo de uma tradição. Ele aparece sempre que pessoas tentam entender o passado para orientar o presente. E talvez seja por isso que o Midrash ainda desperte curiosidade hoje, porque ele mostra que a fé não é estática, ela é uma jornada contínua de descoberta. Ao olhar para essas interpretações, você começa a perceber que muitas perguntas que consideramos modernas já eram feitas há séculos. Perguntas sobre sofrimento, justiça, propósito, silêncio de Deus. E a maneira como cada geração respondeu a essas questões acabou moldando a forma como lemos as Escrituras até hoje. No fim das contas, o Midrash não tenta encerrar a conversa. Ele a mantém aberta, convidando cada leitor a se aproximar do texto com reverência e coragem, reconhecendo que a palavra pode ser mais profunda do que nossa primeira leitura sugere e que compreender essa profundidade exige tempo, escuta e disposição para aprender. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o Midrash surge justamente quando o texto bíblico é curto demais para a pergunta que a vida faz. Quando uma história termina e deixa o leitor inquieto, querendo entender o que veio antes, o que veio depois, o que aconteceu no coração das pessoas envolvidas. E é nesse espaço, entre as palavras, que a interpretação começa a nascer. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus falou com alguém, o Midrash pergunta como essa pessoa reagiu. Se houve medo, silêncio, dúvida, alegria, não para substituir o texto, mas para aproximar a experiência do leitor, porque entender a emoção ajuda a entender a decisão. E entender a decisão ajuda a compreender a fé de forma mais humana. Em muitos casos, essas interpretações também funcionavam como ensino, como uma maneira de explicar princípios profundos por meio de histórias, já que nem todos conseguiam compreender discussões teológicas complexas. O Midrash transformava conceitos difíceis em narrativas que podiam ser lembradas e transmitidas, quase como parábolas paralelas à própria Escritura. Isso explica por que algumas dessas histórias parecem tão vívidas, tão detalhadas, quase cinematográficas, porque foram criadas para serem contadas em voz alta, em comunidades, em famílias, em momentos de aprendizado coletivo, mantendo viva a chama da tradição, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Outra coisa surpreendente é que o Midrash não tem medo de mostrar conflitos. Personagens questionando, lutando, enfrentando momentos de silêncio divino, porque ele reconhece que a fé verdadeira não é feita apenas de certezas, mas também de perguntas. E perguntas sinceras podem ser uma forma profunda de reverência. Ao mesmo tempo, essas interpretações funcionavam como uma ponte entre gerações, permitindo que pessoas de épocas diferentes se enxergassem dentro das mesmas histórias, como se cada leitor pudesse encontrar seu próprio reflexo em narrativas que atravessaram séculos, provando que as Escrituras continuam falando mesmo quando o mundo muda. E quando você começa a observar tudo isso, percebe que o Midrash não é apenas sobre passado. Ele é sobre continuidade, sobre manter viva a conexão entre o povo e a palavra, como se cada interpretação fosse uma tentativa de impedir que a fé se tornasse fria, distante, esquecida. Talvez por isso ele ainda cause fascínio hoje, porque mostra algo profundamente humano: o desejo de entender Deus
mesmo quando não temos todas as respostas. O desejo de encontrar sentido, mesmo quando a história parece fragmentada. E a coragem de continuar buscando, mesmo sabendo que a busca nunca termina. E se essa jornada pelas tradições que cercam a Bíblia está revelando camadas que você nunca tinha considerado. No próximo episódio, vamos entrar em um dos achados mais impressionantes da história: os manuscritos do Mar Morto. Textos antigos preservados pelo deserto que mudaram para sempre o que sabemos sobre a transmissão das Escrituras.